Você faz uma tempestade num copo d'água, é difícil de admitir, mas este é um perfil de pessoa muito comum que nós encontramos por aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast Dose de Liderança de hoje. E se você é um empresário, um gestor, um líder de equipe, cuidado para não fazer uma tempestade num copo d'água. E como dizem alguns por aí, tem gente fazendo uma tempestade num copo de xarope. Quem faz uma tempestade em copo d'água, geralmente, ele tem algumas características bem peculiares. Por exemplo, ele é perfeccionista, inflexível totalmente, também tem um grau de exigência dele mesmo e dos outros muito alto, e aí isso faz com que ele não aceite erros. Vai anotando aí porque são várias essas características. Se prende a detalhes, né? É extremamente ansioso, que é tudo para agora, para hoje, resultados e tudo feito. Sempre reage emocionalmente quando algo o desagrada, ele leva tudo para o lado pessoal, emocional. Não sabe lidar com algumas frustrações e tumultua com certeza o ambiente de trabalho. Mas o problema é que ele não se dá conta disso tudo. E quando está num cargo de chefia, que é o que estamos falando, e muitas vezes do próprio dono da empresa, do empresário, ele tende a ter essa característica reforçada ao longo do tempo, por conta da posição em que ele está, da função em que ele se encontra. Isso me faz lembrar uma vez uma visita que eu fiz a um gerente de RH de uma rede de lojas. E aí foi interessante porque ele me contou que o diretor, ele era uma pessoa que não tinha muita paciência e que quando alguém levava um problema para ele transformava em um problema gigante. Às vezes era algo simples, mas ele transformava em um problema gigante, ou seja, fazia uma tempestade num copo d'água. E o que acontecia é que daí os colaboradores já não queriam mais encontrar com ele, já não queriam mais levar para ele problema, não queriam nem levar solução para ele das coisas e levavam tudo para esse gerente, que era o gerente de RH. Todo mundo às vezes leva, em algumas empresas, leva os problemas para o gerente de RH para ele resolver. E era esse caso que acontecia lá. E aí ele obviamente ia tentar resolver, não conseguia porque esse diretor, enfim, fazia outro problema. O que aconteceu é que nesse dia da visita ele me confessou que iria ficar na empresa até o final do ano, sei lá, devia ser agosto mais ou menos e tal. E ele me disse assim: olha, eu vou ficar aqui na empresa até o final do ano, já estou procurando outro emprego porque não tem condição de trabalhar. Olha que incrível isso, que louco, né? As empresas perdem, às vezes, pessoas que estão comprometidas, perde talento dentro da empresa. Por quê? Porque tem pessoas que, às vezes, a liderança tem um comportamento que não é o ideal, né? Então, sempre tem um lado negativo, né, nessa questão de quem faz uma tempestade em um copo d'água. E essa pessoa, ela tende, com o tempo, a perder muito no seu trabalho. Primeiro, porque ela foca muito no problema, não foca na solução. Ela foca nos seus próprios erros, nos erros das outras pessoas, tem dificuldade em ver as coisas como um todo. E aí, obviamente, que ela perde criatividade e perde quando precisa inovar, porque ela fica muito limitada com a sua visão, né? Para esse tipo de pessoa, tudo é difícil. Tudo é muito pesado, né? As pessoas que têm esse perfil, elas têm dificuldade de encontrar solução alternativa. Muitas delas acabam não empreendendo, ou seja, não são empreendedores dentro da empresa, inovando com algumas coisas, né?
os prazos são difíceis de cumprir, as metas são impossíveis de ser alcançadas. Então, é muito difícil trabalhar com essas pessoas, certo? É um comportamento que também afasta as outras pessoas, os colegas, sejam eles subordinados, seja ele colegas de trabalho. A equipe pode até escolher jogar tanto a favor da empresa quanto contra, né? Por quê? Porque quanto tempo você aguenta trabalhar com uma pessoa, conviver também com uma pessoa que o tempo inteiro está reclamando às vezes, está lamentando as condições que lhe são confiadas, né? Quanto tempo você aguenta isso, tá? Então, a questão é que quem vive fazendo uma tempestade num copo d'água, ele é um forte candidato também a desenvolver algumas doenças psicossomáticas, né? Como doenças que vêm do emocional, né? Sei lá, às vezes gastrite, pressão alta, problemas cardíacos, né? E por aí vai, tá? Por quê? Porque chega uma hora que o copo enche, não aguenta mais, né? Então, cuidado se você faz isso. E o cuidado que a gente tem que ter é que nem sempre a pessoa que está fazendo isso, ela percebe, tá? Tem um best-seller nos Estados Unidos e o tema dele é justamente esse que nós estamos falando. Não faça uma tempestade em um copo d'água. É de Richard Carson. E ele tem mais de 100 instruções de como você pode resolver isso. Eu separei aqui 3 apenas, porque senão a gente ficaria o dia inteiro falando sobre esse assunto. Mas ele diz assim, uma estratégia como uma simples estratégia. Comece a acordar mais cedo, mas não aquela de que o pessoal anda espalhando por aí, que tem que acordar 5 horas da manhã, fazer não sei o que e tal. Tudo bem, isso tá tudo bem. Se você faz isso, ótimo, tá? Mas acordar mais cedo do que as outras pessoas na sua casa, muitas vezes. Por quê? Porque aí é o tempo que você tem para fazer algo sozinho, para ler um livro, fazer uma meditação, pensar talvez nas tarefas que você vai fazer durante o dia sozinho, sem que ninguém te interrompa. É um momento para você estar só, né? Um momento teu apenas. E às vezes a gente precisa disso porque nem sempre nós temos condições. Quando acorda os filhos, quando acorda a esposa, a gente já está envolvido numa série de tarefas, de função, de levar para a escola, de tomar o café da manhã junto com eles, enfim. Então, tire um momento, né? Acorde mais cedo que os demais para ter um momento só teu. Nem que seja de leitura de um livro, estudar alguma coisa, fazer uma meditação, enfim, passe aquele momento sozinho e logo cedo pela manhã. Essa é uma dica fantástica, eu tenho feito isso já há algum tempo e é muito proveitoso, tá? Aquele momento assim de paz consigo mesmo. O segundo, ele diz assim, esqueça a ideia de que as pessoas tranquilas, elas não conseguem realizar as coisas. A gente está nessa frenética tempo inteiro de emergência, né? Tratando as coisas que na correria, parece que se você não tem um monte de coisa para fazer, você não faz nada, não tem resultado nenhum, e muito pelo contrário. Não são esses indivíduos que estão na correria, aparentam ser indivíduos fortes e realizadores, mas nem sempre. E os que estão mais tranquilos parece que não fazem nada. Também não é assim que funciona, tá? Esse pensamento frenético de que a gente está sempre envolvido com alguma coisa e não tem tempo para nada, ele pode muitas vezes prejudicar a própria motivação das pessoas e o sucesso que ela tem na sua vida. A paz, aquela paz interior, aquele sentimento, né? E quando isso se torna algo, um hábito na tua vida, você vai ter mais facilidade para atingir resultados do que no modo frenético, né? Então, as pessoas tranquilas, sim, elas conseguem ter resultados, e quando isso torna-se um hábito na tua vida, aí passa a ter ainda melhores resultados, tá? Então,
é uma quebra de paradigma achar que quem está ocupado demais tem resultados diferentes, né? Nem sempre estar ocupado demais significa que você esteja fazendo algo de resultado, nem sempre significa que você está sendo de fato produtivo, ok? Permita-se ficar entediado. Esse é outro conselho, instrução que ele dá, né? Não tenha medo de ficar sem fazer nada, né? A gente é um ser humano e não um trabalhar humano, né? E essa é bem a expressão que ele usa. Então, sabe aquelas coisas de dar valor ao momento que a gente está vivendo? A gente pode ficar surpreso com o impacto que isso traz quando a gente esvazia a mente, quando a gente fica em aquele momento do ócio. Isso para algumas pessoas pode ser até desconfortável. Sabe aquelas pessoas que vão para algum lugar silencioso, passar um final de semana muitas vezes, que deveria ser para energizar novamente, e ela não consegue dormir porque não tem o barulho da rua, não tem o barulho do ar-condicionado, o barulho da televisão, o barulho de, sei lá, daquilo que ela está acostumada. Mas aí é neste momento que você precisa fazer com que esse desconforto inicial apenas, né, ele se torne algo depois de um hábito e você consiga ter novos pensamentos em relação a este momento. Mas valorizar o momento que você está vivendo, curtir aquele momento e se dar ao prazer de não ter nada o que fazer, de não estar pensando no trabalho ou de fato trabalhando, como muita gente acaba passando boa parte do seu tempo, né? Principalmente aquele que talvez pudesse estar aproveitando com a família, a energia que tem aquele momento da família, de uma refeição tranquila, acaba não fazendo, tá? Então, se para você um probleminha é um problemão, né? Fique atento. Analise por que essas reações, essas reações emocionais, elas estão prejudicando talvez a sua carreira, os resultados da empresa, os relacionamentos dentro da empresa e fora da empresa também podem estar sendo impactados com essa forma de pensar, tá? Se em algum momento você perdeu o controle emocional, pensa que está na hora de você rever o que está acontecendo. Essa mudança é necessária dentro de nós, começando dentro de nós, tá? E não acha ruim, não acha ruim se alguém te disser isso, certo? Se alguém te disser ou vier a conversar contigo a respeito sobre este tipo de comportamento, não acha ruim isso, porque provavelmente, e no fundo mesmo, essa pessoa, a intenção dela é querer te ajudar, né? Acredite que o melhor é muito melhor, na verdade, né? Que as pessoas te digam isso, né? Te mostrem essa maneira de você ver as coisas, tá? O último recadinho, né? Você não é mais infeliz do que ninguém. As dores que você sente também não doem mais em você. Os seus problemas não são insolúveis. As suas lágrimas não são mais sentidas do que os demais. Cada um de nós passa por algumas tempestades no nosso dia, na nossa jornada pessoal, na nossa caminhada, tá? Mas não adianta nós querermos nos comparar a ninguém, afinal de contas, dói para todo mundo. E é isso que a gente precisa entender. Tem solução às coisas, a gente só precisa ter paciência, tolerância, a gente só precisa mudar a forma de como encaramos cada situação em nossa vida. Eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso podcast de hoje de Dose de Liderança. Um abraço no coração e até o nosso próximo episódio.